Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 8 de março, segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Estamos vivenciando este tempo em que o Senhor nosso Deus nos convida a nos preparar ainda melhor para celebrar a Páscoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa do Senhor é para nós mistério de salvação. A antífona de entrada no dia de hoje nos diz assim: a minha alma anseia até desfalecer pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 83, versículo 3. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda aquela região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho riquíssimo, que nos convida a perceber esta atitude profética, esta atitude missionária de Jesus. O Senhor que não se cansa em anunciar a causa e a boa nova do reino. Aqui a palavra nos diz, o evangelista Lucas nos faz questão de dizer que Jesus estava em Nazaré. Nazaré é a sua cidade. Ele é considerado nazareno. Jesus conviveu, cresceu no meio daquele povo. Mas perceba o que Jesus diz na sinagoga ao povo que ali estava. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Por que Jesus fala estas palavras? Porque, com toda certeza, no comentário geral de Nazaré, havia-se esta pergunta: mas quem é este? Quem é este que realiza tantos sinais? Não seria ele o filho de José, o carpinteiro, filho de Maria? Seus irmãos e irmãs não moram aqui conosco? E, com o coração duro, não acolhiam aquilo que Jesus anunciava. Por isso Jesus, então, na sinagoga, ele diz: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria.
E aí ele traz então dois exemplos. O exemplo de Elias, aquele que foi enviado a Sarepta na Sidônia, para ficar junto desta viúva que lá habitava, uma região que estava então vivendo uma forte seca. Já faziam 3 anos que não chovia. E ele foi enviado para junto desta mulher, para ali manifestar a presença de Deus, a glória de Deus. Também, um outro sinal que Jesus traz aqui a partir de Lucas é a figura de Naamã o sírio, que ouve falar de Eliseu, que este homem era um profeta de Deus, e sai de tão longe, o sírio, para vir ao encontro de Eliseu, para pedir que ele pudesse curar. Então, Jesus vem dizer que aqueles que são da pátria, aqueles que são de dentro, têm uma resistência maior do que aqueles que são de fora. Vale lembrar aquela experiência da mulher que vai até Jesus pedindo por sua filha. Ela era uma sírio-fenícia. E Jesus diz, não fica bem tirar o pão para dar dos filhos para dar aos cachorrinhos. E a mulher então apresenta uma fé tão profunda e madura que Jesus diz, mulher, a tua fé, por tua fé, pela tua fé a tua filha está curada. Assim também, Jesus quer que possamos vivenciar. Deus nos convida a esta atitude confiante e profunda. Se ontem a liturgia nos convidava a purificar o templo do Senhor, que é o nosso próprio corpo, hoje Jesus nos convida a uma atitude profunda de fé, de escuta, de acolhida, de seguimento. Quando Jesus então termina de dizer isto, o povo que estava ali reunido, na sinagoga ficam todos furiosos, ficam revoltados e querem então levar Jesus ao lugar mais alto da cidade com a intenção de jogá-lo no precipício. Mas perceba o que diz a palavra. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus teria motivos para desanimar, desistir, pois aqueles que são conterrâneos, aqueles que são da própria realidade, cresceu junto, convivia, esses não querem acolher, pelo contrário, querem matá-lo. Mas Jesus não se deixa intimidar. A palavra diz, passando pelo meio deles, ele continua a viver o seu caminho. Ele continua a viver a sua missão. Ele continua a revelar o reino de Deus a todos, sem exceção. O que nos atrapalha a viver o mesmo compromisso, a testemunhar o amor de Deus no mundo, a passar pelo meio das situações de dificuldades para anunciar. Possamos refletir no dia de hoje, que tenhamos esta coragem de amar, de testemunhar e servir a Deus, a todos sem exceção, pois somente assim nós vamos compreender aquilo que diz o salmista a nós. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A face de Deus é contemplada, sem sombra de dúvidas, na palavra que é proclamada, na Eucaristia que é comungada, que é adorada, mas também não podemos esquecer que a face de Deus se manifesta no rosto de cada irmão e cada irmã. Por isso, que possamos lutar pelo bem de todos, sem exceção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.